Estamos aqui reunidos para mais um Hirose Prevcast. Hoje nós vamos tratar da manutenção e perda da qualidade de segurado. E hoje tem uma convidada especial. Exatamente. Né? Estamos aqui eu, Paulo Pinceta, Eduardo Hirose, Daiane, Arnaldo. Hoje é um tema meio polêmico, né? É um tema que o Arnaldo pediu 5 vezes. Que é qualidade de segurado e manutenção da qualidade de segurado. Tá? Assim, é difícil explicar porque a gente ouve alguns nomes, algumas palavras e a gente às vezes pede para a pessoa definir o que significa isso. Na sua origem, as pessoas não conseguem definir. Tá? O que a gente tem que entender? Para você entender o que é qualidade de segurado, né, você tem que entender como que funciona o regime geral da Previdência Social. O regime geral da Previdência Social, ele é de forma de filiação obrigatória, compulsório e público, né? É um regime geral. O que isso quer dizer? Todo mundo que exerce uma atividade remunerada é obrigado a se filiar ao regime. Quem que são os isentos? São o servidor público de cargo efetivo, já tem regime próprio, e o militar. Então é o seguinte, quando a pessoa exerce uma atividade remuneratória, a filiação ela é automática, mesmo que ela não queira, ela já está filiada ao INSS. Então, dentro do INSS, nós temos 6 tipos de segurados, 5 obrigatórios e um facultativo. Então, os obrigatórios são os que exercem atividade remunerada. Quem são? O empregado doméstico, o avulso, contribuinte individual e segurado especial. Então, qualidade de segurado é a condição jurídica que o segurado obrigatório adquire com sua filiação. Então, a partir do momento da filiação, há uma relação jurídica em que o segurado ele tem direito e deveres. Eu vou te perguntar uma coisa, Paulo. Todo segurado do INSS tem direito a receber benefício? Não. Por quê? Porque a condição necessária para você ter direito a receber benefício não depende exclusivamente de ser segurado. Depende de carência também. Então, existe algum benefício que a lei determina que exija um período de contribuição para você fazer jus a esse benefício. Qual é o motivo disso? Vocês lembram lá do artigo 201 da Constituição Federal? Equilíbrio financeiro e atuarial. E atuarial, exatamente. Então ninguém entra no INSS, se você não cria um sistema, um regime já com as pessoas com doenças ou com incapacidade pré-existente. Então, em razão disso, para que seja respeitado todo mundo tem os mesmos, o equilíbrio, né? O equilíbrio surge a carência. Então, assim, eu sempre brinco, eu falo assim, ó, você é segurado no INSS, mas isso não quer dizer que você é assegurado do INSS. Exatamente. Então, é esse que é o grande dilema. As pessoas falam assim, mas eu estou recolhendo, mas eu não recebi um benefício. Tá, daí você pergunta para eles, né? Mas desde quando você está recolhendo? E qual o benefício que você deseja? Porque para cada um exige, né, uma determinada regra depois lá para retorno também. A Daiane, ela é militante na área previdenciária, ela sempre estava lá no INSS, né, assim. E a gente e era uma das recorrentes, né, assim, o Arnaldo também, era sobre que as pessoas perguntavam muito lá. Esse cliente possui qualidade de segurado. E também, assim, eu acho assim, o INSS, ele tem a ideia, o princípio do INSS, assim, do regime geral, ele é interessante porque ele tem um viés, um viés social, né? Ele visa a diminuir a marginação social. E quando a gente começa a estudar os institutos específicos, assim, você fala assim, é interessante. Por quê? Porque, assim, a pessoa tem qualidade de segurado, ela adquiriu todas as... Vou dar um exemplo clássico, né? Nós estávamos falando agora. A pessoa precisa do benefício, daí ficou um tempo sem recolher e chega no INSS lá, tem ou não tem direito? Daí a gente vai Isso entrar... acontece diariamente, né? Você estava falando que alguns meses atrás, quando você era ainda servidor do INSS, pelo CNIS, né, da cliente, aparentava que ela não tinha qualidade de segurada. Aí eu fui até o INSS e verifiquei se ela tinha ou não tinha para pedir o benefício por incapacidade para ela.
Foi aí que ela não tinha comentado que por causa de um seguro-desemprego que ela tinha recebido, então aumentou por mais 12 meses a qualidade de segurado dela. E eu consegui o benefício para ela e até hoje ela está recebendo o benefício por incapacidade. Então, foi uma questão, uma mínima informação que fez toda a diferença na vida dela por ela ter tido a qualidade de segurado em razão desse seguro-desemprego. Porque se ela também não tivesse recebido esse seguro-desemprego, já tinha até escoado a qualidade de segurado dela, né? Ela precisaria por mais 6 meses recolher para depois requerer algum benefício. É assim, ó. Vou dar uma dica para vocês, tá? Existem algumas coisas que eu falo assim, ó, o CNIS é tudo. Aí tem umas coisas que não tem no CNIS. Se você não sabe que a pessoa recebeu o seguro-desemprego, um sistema do INSS tem informação. Então, assim, sugiro que pergunte no INSS, porque lá tem sim, eles vão olhar e vão falar para você, ó, recebeu o seguro-desemprego, tá? Então, assim, a gente trabalha diariamente com isso e é interessante. Por que interessante? Porque o que significa você ter qualidade segurada? Então, a partir do momento que você se filia ao INSS, que você começa a contribuir, tá? Detalhe, tem alguns tipos de segurado e a relação, o efeito jurídico é diferente. Se você pegar o empregado, né, o trabalhador avulso e a empregada doméstica a partir do dia 2 de junho de 2015 e o contribuinte individual, prestador de serviço, as suas contribuições são presumidas. A responsabilidade do empregador. Tá? Então, assim, você vai contar, tá fazendo lá, a pessoa parou de trabalhar. Então, enquanto ela estiver contribuindo, ela tem qualidade segurada. A grande problemática é quando ela para de recolher, que é o período de graça. As pessoas falam, mas o que é o período de graça? O período de graça é um período que o direito previdenciário, a norma, ela disponibiliza ao segurado e que, mesmo ele não recolhendo, ele vai ter todos os direitos. Vai estar garantido. Né? Garante todos os direitos se ele estivesse recolhendo. Tá? Daí a gente tem que entender como funciona esse período de graça. Você vai ensinar um macetezinho para nós, para contar uma coisa assim que eu... período de graça? Como vai ensinar. A gente sempre brinca assim, quando você perdeu a qualidade de segurado, o que a lei fala? Fala assim, a qualidade de segurado, ela começa a contar a partir do mês seguinte. Sim. E vai até o 15º dia do mês subsequente. Tá. O que isso quer dizer? Eu falo assim, uns termos muito, muito, muito complicado, né? Então eu faço assim, vamos fazer assim. Eu acho que tem que colocar no papel. Essas coisas, porque senão... A gente colocou aqui, ó... Tem até um exemplo, né? Tem, exemplo, a pessoa que ficou sem trabalhar, contribuinte individual, ficou sem trabalhar, ele mantém a qualidade segurada dele por quanto? Mínimo, 12 meses. 12 meses. O facultativo, por 6 meses. O facultativo é 6 meses. Serviço militar, desde que ele tenha a qualidade segurada anterior, por 3 meses, né? Quem teve gozo de auxílio doença, por 12 meses. Isso aí é o básico, é o simples. Então, você vai contar a partir do mês subsequente. Mês seguinte, desculpa. Como que funciona? Vamos dar um exemplo hoje. Arnaldo recolhe como segurado facultativo, recolheu como segurado facultativo até o mês passado. Tá? Mês passado foi quando? Foi setembro. Então, até quando ele mantém a qualidade de segurado? Acrescenta sempre 2 meses. 2 meses. Se for 12, você vai acrescentar quanto? 14 meses. Se for 6, você acrescenta quanto? Mais 12? 8. Se for 24, vai ser 26. 6. Se for 36, vai ser 38 meses. Exemplo clássico. Arnaldo, segurado facultativo, recolheu até quando? Setembro de 2021. Setembro. Então vai começar a contar quando? Mês seguinte, outubro. Então até quando ele mantém a qualidade segurada? Então vai por outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março. 6 meses? Não, abril, maio. Até dia 15 de maio ele mantém a qualidade segurada. Tá. Vamos pegar outro caso. Por que prático. Dia 15? Oi? Por que dia 15? Porque ele fala que até o dia 15 do mês subsequente. Tá. Então, em vez de você... Pensa, acrescenta sempre 2 meses. No 15º dia do último mês, né?
do 8º mês, do 14º mês, do 26º, Então fica fácil você contar. Outra coisa, tem uns macetezinhos que te ajuda muito. Te dá 12 meses a mais de qualidade de segurado quando você recebe seguro-desemprego. Independente de quantas parcelas for de seguro-desemprego? Não, independente. O cara pode receber 2 parcelas, como pode receber 5, ele vai ter os 12 meses. 12 meses. Se você recebe seguro-desemprego ou se você está cadastrado naquele Cine, né? Cine. Só um detalhe, Isso tá? faz toda a diferença, esse seguro-desemprego. Só vou falar um detalhe. Tudo que a gente fala aqui no podcast é em relação à administração. A Instrução Normativa 77. Tá? Os memorandos a circularem. Por quê? Porque tem outro entendimento via judicial. Então a ideia é falar sobre direito administrativo. Por quê, Dani? Explica para eles. A gente está falando para você que está fazendo. A Daiane ela faz muito LOAS e ela faz muito benefício rural. Isso. E a Daiane falou para mim hoje, o que você falou para mim? Que você está evitando o quê? A via judicial. E você está tendo sucesso na via administrativa? Sim. Tem que recorrer até o último grau na via administrativa, esgotar todas as vias, né? Para depois partir para o judicial, porque lá no judicial, ainda mais a aposentadoria rural, tá complicado. Inclusive, mês passado, foi retrasado, eu assisti uma aula com a professora Jane, que referente a... Expert, né? Sim, aposentadoria rural. Eu não gosto de indicar ninguém. Eu sempre falo para o Arnaldo, eu sou meio que peculiar em livros, assim. Então eu gosto, às vezes os autores que eu gosto, ninguém gosta. Mas realmente, ela, assim, a parte rural, ela é a melhor. E ela comentou que fez uma estatística, 78%, se eu não me engano, 78% da concessão de benefícios rurais é tudo via administrativa. Porque eles falam é muito mais fácil na via administrativa você fazer as provas do que na via judicial. Ela até colocou esse ponto de estatística, eu achei muito interessante. E realmente você já está confirmando que realmente é isso. Só que a maioria dos advogados não pensa assim. Já vê um indeferimento, já parte para a via judicial. Sim. E faz um processo, um requerimento administrativo que não junta quase nada, porque já quer partir para a via judicial. E o processo, na verdade, ele começa na via administrativa. Então, se você fizer um processo bem instruído na via administrativa, lá para o juiz ele vai chegar de uma outra forma, já é mais do que meio caminho andado, né? Então, um processo rico, né? Rico de provas. A gente tem batido muito nessa tecla, né? De você fazer o melhor processo administrativo que você conseguir, porque muitas vezes também, hoje, como depois da reforma, a gente não mais consegue... vocês, né? A gente não mais consegue fazer certas provas, perícias tá bem mais restrito. E o processo judicial, certas coisas que o INSS aceita na via administrativa, o juiz especializado, porque hoje o juiz federal ele é um juiz especializado, ao contrário do que acontecia antes da reforma, né? E então a gente tem que dar o sangue total para conseguir na via administrativa o melhor benefício para o nosso cliente, né? Eu falo, se você lida com pensão, com auxílio-doença, você tem que dominar a qualidade de segurado. Isso aí você tem que dominar. Isso aí é pelo menos o dever de casa, tem que ver todo dia. Não adianta você ficar batendo na tecla, querendo um benefício, a pessoa não tem a qualidade de segurado. Você vai fazer o quê? Vai perder tempo. E tem outros macetinhos também. Igual ele fala assim, se você receber o seguro-desemprego, você tem direito a receber mais 12 meses. Sim. Você mantém por mais 12 meses. Então você passa de 12 para 24. Não. Você passa para 26. 26. Tá? É verdade. Se você tem 120 contribuições ininterruptas, sem perder a qualidade de segurado, entre elas, você ganha mais 12. Mais 12 meses. Você ganha esses 12 meses, não é só para o empregado, é para o contribuinte individual, facultativo. E o que significa ininterrupto? Você pode utilizar o seguro-desemprego no meio também, tá? Então, exemplo, trabalhador começou a trabalhar em 2000, tá? Ele ficou de 2000 a 2005 trabalhando e ficou desempregado e recebeu o seguro-desemprego.
2007, ele volta. Ele ainda mantinha a qualidade de segurado. Exemplo, vamos supor que ele fosse contar 12 meses. Então ele parou de trabalhar em outubro de 2000, começou a trabalhar em 2000. Daí ele para de trabalhar em outubro de 2005. Teoricamente, ele teria qualidade de segurado até outubro. Novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro. Outubro. Novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Até 15 de dezembro de 2006. Só que ele volta a trabalhar em 2007. Se ele receber o seguro-desemprego vai habilitar, ele não perdeu a qualidade de segurado. Então ele é ininterrupto. Então é nesses períodos que você tem que olhar para ver se ele recebeu o seguro-desemprego ou não. Por quê? Acrescenta mais 12 meses. Porque teve casos nossos que foi habilitado, o auxílio-doença foi concedido em razão disso. Tá? E ele tem mais 120 meses sem a perda da qualidade de segurado, ele não precisa estar com um vínculo só. São vários vínculos. Ele para de recolhe como facultativo. Volta como empregado, depois como contribuinte individual. Todas as categorias, mesmo sendo diferentes, elas são consideradas para ele manter a qualidade de segurado, né? Então, nesse caso, você tem que aprender a dominar isso, contar. Quando é empregado, já olha só, vamos ver se recebeu o seguro-desemprego. Às vezes, olha na carteira de trabalho que tem anotação, ou vai no INSS perguntar. É porque às vezes eles se confundem, né, com as datas, se ele se recebeu ou não. Então, seria interessante até o INSS ou agendar algum guichê virtual e estar verificando. Nossa, isso ajuda demais, né? Vocês fazem auxílio-doença, bastante auxílio-doença aí, isso aí ajuda demais. Inclusive, pode falar. Eu não sei se no site do Ministério do Trabalho exatamente isso que eu ia falar. Tem. Agora, porque como está tudo como cidadão Gov lá, né? Eu vou fazer essa pesquisa. E informatizou mais depois da pandemia. Para ver se ali consegue ver se ele recebeu o seguro-desemprego. Eu tenho até salvo no meu computador isso. Você pesquisa ano a ano, tudo. Ficou bem legal. Dá para ter acesso. Esse materialzinho que eu fiz aqui, ó, que é o material que a gente utiliza para trabalho mesmo. A gente trabalha com ele, então nós deixamos pronto. O que eu vou fazer? Tá, como é um assunto meio polêmico, o João tinha falado para mim. A gente vai disponibilizar lá no Instagram. Vou fazer uns carrosselzinhos lá e deixar no Instagram. Porque o carrossel às vezes é muito extenso e não fica legal. Mas eu vou tentar resumir isso aqui e deixar lá pra galera lá. É muito legal, bom, viu? Importante. Tem uma tabelinha bem salva-vidas. Tanto do período de graça como da manutenção. Isso. E tem umas coisas assim interessante. Não sei se eu falei pra vocês. Vocês sabiam que isso aqui era... Todo dia tinha alguém que perguntava isso pra mim no INSS? Todo dia, cara. É muito polêmico. Tanto segurado quanto advogado? Sim. Então eu não sou o único que ficava pedindo, Inclusive, outro dia, até pouco tempo atrás, você tinha essa dúvida da questão dos 120 meses. A gente até debateu, né? Que você acreditava que tinha que ser um vínculo só, 10 anos corrido, né? Uma empresa só. Aí o Eduardo pegou e falou, não. Tem que manter a qualidade de segurado. Você pode trabalhar na empresa A, B, C, D, deu 120 contribuições sem perder a qualidade de segurado, garantiu mais 12 meses. E quando você restabelece a qualidade de segurado, você imagina que justiça seria? A pessoa para de recolher, perde a qualidade de segurado, daí ele volta a se filiar ao INSS. Daí tem uma regra específica, você não precisa cumprir o número de carência exigido por cada benefício. Você cumpre a metade hoje é metade. Então, se for um salário maternidade que exige 10 meses de contribuição, você recolhe 5 meses e restabelece a qualidade de segurado. Detalhe, tá? Tem que ser pago em dia. Antes, vou falar uma polêmica. Antes, a gente precisava ser pago a primeira em dia, tá? Com a interpretação do decreto 3048, a partir de setembro de 2020, foi lá inserido lá, alterado, se não me engano, não sei o que aconteceu lá, o artigo 28, se não me engano, parágrafo 4º, tá? Lá ele fala, e é uma coisa assim, é polêmica, eu não gosto de falar isso, porque principalmente quem faz cálculo de indenização, quer recolher atrasado, eu não gosto muito de falar sobre isso. Lá ele, não sei o que aconteceu, a interpretação que o INSS tem, que assim, eu vou falar para vocês, que todos os servidores que eu conversei até hoje, a gente não conseguiu entender o que foi feito, tá? O que diz lá?
E se restabelece a qualidade de segurado com as contribuições pagas em dia. Tá? Então, assim, antigamente a gente pagava primeiro em dia e as outras pagam atrasado. Quando eu falo atrasado, assim, que se não por qualidade, por exemplo, 2, 3 dias, 1 mês, dias, né? era considerado. O INSS não considera para restabelecer a qualidade de segurado. Tem que pagar todas em dias. Então, quer dizer, se eu pagar dia 16, no caso de um contribuinte individual, que até todo dia 15, 15º dia. Isso. Se eu pagar dia 16, não vai Rodou. contar. Perdeu. Ó, outra coisa. Vocês têm cliente de MEI? Sei. Eu tenho bastante. Então, o MEI, geralmente o contador, ele emite a guia do ano inteiro. Só que ele acha que ele pode pagar quando ele quiser. Daí ele vai lá em junho, ele paga todas as guias de janeiro até junho, no mês de junho, tá? Tem que avisar o que tem cliente MEI. Tá errado, não é contado. Se precisar de qualidade segurada e de carência, não Tá vai lascado. contar. Aí ele só vai contar como tempo de contribuição esse período. Carência não vai contar. Oi? Mas o tempo de contribuição vai contar nesse caso. Em tese, sim. Tá, tô falando para MEI. Agora, contribuinte individual, recolher atrasado sem filiação anterior, daí vai ter que provar que existiu uma atividade. Uma atividade. Tá? Porque o MEI, ele pagou atrasado, mas é MEI, né? Ele tá provando que ele era um MEI, já tem todas as Tinha a firma condições. aberta. Exercer alguma atividade, né? Sabe o que me veio agora na cabeça, conversando aí, falando sobre filiação? Olha só o que me veio na cabeça agora. Imagina só, eu sou regime próprio. Eu saio do regime próprio e entro para o regime geral. A partir do momento que eu entrei para o regime geral, é uma vida nova ou eu carrego esse período? Vamos supor aí, ó, um exemplo. Eu trabalhei 5 anos no regime próprio. Não vou trabalhar mais no regime próprio, quero regime geral. Eu começo, então, você começa você começa uma vida nova, exemplo assim, vou começar a contar a carência a partir de agora, ou do regime próprio eu carrego algum benefício dele, tipo assim, o tempo de contribuição é legal, mas lá não tem carência, né? É difícil a pergunta. Eu vou te responder. Se você pegar a CTC, trouxer pro Aí, tudo regime bem. geral, ele vai considerar. Até a carência, ele conta tudo? Conta tudo. Então, quer dizer, ele vai começar uma qualidade ele vai ter então, uma manutenção de qualidade Sim, de segurado. Ele não vai começar como se eu um filiado novo. Ó, se eu hoje contribuir, vamos fazer uma contribuição no INSS, se eu me filiar, eu já me filiei pelo INSS, eu venho a falecer. Eu não tenho os 18 meses de contribuição. 18 meses de contribuição não são carência, tá? Para pensão, tá? Não são carências. Eu preciso ter 18 contribuições, mas eu tenho que ter qualidade de segurado. Se a Desirê, eu vou fazer isso antes, porque eu sei, a Desirê não vai saber disso. Ela vai estar com tanta raiva que eu morri, que ela não vai fazer isso. Mas se ela for na INSS pedir uma CTC e trouxer para o regime geral, né, se ela vai do regime próprio regime geral, daí vale como carência, vale como tudo. Tem um detalhezinho legal, que você fez essa pergunta, agora eu lembrei e vou te falar. Você já viu aquele artigo 142 da Lei 8.213, que é a tabela progressiva de carência? As pessoas que se afiliaram em 91, qual que é o cumprimento da regra? Quem foi filiado ao INSS antes da lei, se não me engano é 24 de julho de 91, né? E não cumpriu todos os requisitos, pode utilizar a tabela congelada para se aposentar. Sim. Tá? Detalhe, se você foi segurado do regime geral e levou esse período do regime próprio, se você vier de novo no regime geral, mesmo que você não traga em CTC, você entra na regra da tabela progressiva. Tá? Bacana, hein? Agora, se eu trouxer uma CTC do regime próprio, daquele período anterior a 91, para Pro regime geral? E aí, considera como entra na tabela progressiva? Não. Não. Você não entra. Tá na lição normativa. Sabe por que eu fiz essa pergunta? Porque eu pensei assim, imagina só, vou pegar seu caso, você era regime próprio, certo? Trabalhou aí 10 anos no INSS. Você saiu do INSS. 2 meses depois você vai precisar de um auxílio doença. Então, quer dizer, teoricamente você não teria a qualidade de segurado e nem carência. Só que nesse caso ele vai conseguir. Se você lê a lei, você lê
ler mesmo a redação, em tese eu não preciso nem estar afiliado no INSS. Eu só pego a trago, mesmo que eu não fiz nenhum recolhimento. Eu pego a CTC, a certidão, Só e eu certifico ela junto ao INSS, eu tenho todas as... vai ter todos os benefícios. Sim. Legal. Pegando esse gancho de RPPS, essa semana teve uma pergunta interessante, né? Uma advogada perguntou como que o INSS fica sabendo, sendo ela concursada no RPPS, e você puxa um CNIS e tá lá. Que ela trabalha de tal a tal, tem lá, não tem os valores de contribuição, tudo. Mas qual que é a via que chega essa informação até o RGPS? Ela queria Isso. saber por que aquele vínculo de RPPS constava no No CNIS. CNIS, exatamente. É porque o vínculo de RPPS, mesmo sendo RPPS, o órgão é obrigado a informar em GFIP. GFIP. Tá. Detalhe. Vínculo NIT também sim. da pessoa. E interessante também pelo princípio da própria transparência. Por quê? Porque o INSS não sabe se a pessoa é RPPS ou não. Então aparece lá para o INSS, ele aparece com a marca de RPPS, e o INSS ele pede, né? Ele pede a documentação para que seja considerado. Ó, quando é RPPS, quando é servidor público, primeiro você tem que analisar. Se é servidor público, se é concursado de cargo efetivo, né? Ou se ele é comissionado. Se tem vinculado ao RPPS, daí é o documento correto para se apresentar, adequado, é a certidão de tempo de contribuição. Agora, se for cargo comissionado, não é certidão, é uma declaração que o órgão emite lá, serve, tá? Tem muitas pessoas que perguntam isso e as pessoas têm muita dúvida. Outra coisa, nem tudo que está no CNIS é considerado pelo INSS. A marca de RPPS não é considerado, mas pelo princípio lá da transparência, consta lá para a pessoa ter noção do que tem, né, o que está lá, para ela poder, se precisar, averbar, eu não falo averbar, mas fica passível de comprovação. Passível de comprovação. E quando a gente fala, eu tenho medo, eu tenho um termo técnico. Quando fala averbar, geralmente é alguma averbação judicial, alguma coisa no sistema que ele te fala lá. Eu já uso a palavra averbar. A pessoa fala, vai averbar, fala, vai averbar ou registrar no CNIS, né? Mas tá certo mesmo. Mas, muito bom. Então a pergunta foi boa, então. Eu achei estranho agora, porque ele leu isso, não é possível, ele deve ter listo em algum lugar isso aí, cara. O Arnaldo tá Tô ficando bom. Ó, gente, por hoje é só. Agradeço a doutora Daiane por aceitar o nosso convite. Obrigada a você, Edu. E acho interessante, se ela tiver algum caso polêmico, algum assim no seu dia a dia, que ela quiser vir de novo aqui, está convidado. Está convidado para uma próxima oportunidade. Obrigado, Arnaldo, de novo. Arnaldo, eu agradeço também por ter atendido o meu pedido, né? Porque você me falou, vamos falar sobre carência, vamos falar sobre qualidade de segurado. Aprendi muito hoje. É um assunto bem polêmico esse. Muito polêmico. Tem vários macetes, várias pegadinhas. Não é pegadinha, mas tem vários macetes, né? Muito obrigado. E na próxima semana estaremos de novo com mais um Hirossi Prevcast. Falou, galera. Falou.